Pois bem, na última oportunidade, nós vimos que a sabedoria humana, quando ela é divorciada do conhecimento de Deus, ela conduz os homens a trocar a glória do Deus incorruptível por ídolos corruptíveis. Essas pessoas, elas ou adoram ao Deus verdadeiro de forma mentirosa, ou adoram a deuses falsos, mas de forma verdadeira, sincera. Nós vimos que a idolatria, ela tem uma escalada em grau, e que os homens acabam idolatrando também as bênçãos que recebem de Deus. Acabam idolatrando a si mesmos, idolatram as suas ideias e chegam ao cúmulo de idolatrar até mesmo os seus animais. Isso é algo que nós vemos de uma forma terrível nos nossos dias. Essa idolatria, ela recebe, meus irmãos, uma punição, não apenas futura, mas imediata. E é isso que nós vamos começar a ver hoje. Avancemos então, lendo a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, a partir do verso 18, onde a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: porque a ira de Deus é revelada do céu contra todo tipo de impiedade e injustiça dos homens, que mantém a verdade prisioneira da sua injustiça. Avancemos ao verso 24. Verso 24. Por isso, Deus também os entregou à impureza sexual, segundo os desejos de seus próprios corações, para desonrarem os seus próprios corpos entre si. Pois eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os entregou a paixões desonrosas, porque tanto as suas fêmeas trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza, como também os machos, de modo semelhante, também abandonaram as relações íntimas naturais com as fêmeas, e se inflamaram em seu desejo uns pelos outros, macho com macho, cometendo indecência e recebendo em si mesmos a recompensa adequada ao seu erro. E como eles não aprovaram reter o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovado, para fazerem estas coisas que jamais deveriam ser feitas, estando cheios de todo tipo de injustiça, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, rivalidades ou discórdias, engano, malignidade, sendo murmuradores ou bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, agressivos, orgulhosos, arrogantes, inventando novas formas de fazer coisas más, desobedientes aos seus pais, insensatos, desleais nas promessas, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o justo decreto de Deus, que declara dignos de morte aqueles que praticam essas coisas, não somente as praticam, mas também aprovam aqueles que as praticam. Até aqui. Palavra dura. Vamos ao Senhor em oração. Curva a sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, nós vamos a Ti, no nome do Teu Filho, nosso Senhor, nosso Salvador, Jesus Cristo. E humildemente nós clamamos que possamos ser guiados na Tua Palavra pelo Teu Santo Espírito. Que a Tua Palavra seja iluminada em nossos corações, em nossa mente, para que nós possamos entendê-la
para que possamos amá-la, para que possamos ser humilhados e envergonhados e quebrados por ela, para que possamos ser realinhados através dela, para que o nosso dia a dia nós manifestemos essa nova natureza com a qual Cristo Jesus nos reveste. Senhor, pedimos que Tu glorifique o nome do Teu Filho em nosso meio e que as nossas atenções estejam focadas, que não sejamos interrompidos. Ajuda-nos, Senhor, nesta manhã. É o que nós Te pedimos. No nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos fazer um panorama a respeito de toda essa passagem e depois nós vamos retornar a essa passagem separando em duas classificações dessa listagem de Paulo. Primeiro com relação aos pecados do relacionamento íntimo, né? Os pecados sexuais, que eu vou me referir a ele principalmente pelas nossas crianças como relacionamento íntimo, e depois aos últimos atos de injustiça, que Paulo faz uma listagem com mais de 20 pecados. Hoje, então, nós veremos que Deus entregar o homem às paixões do próprio coração é a pior punição que alguém pode receber antes do juízo final. A pior punição. Nós veremos que mesmo diante de todas as corrupções que nós testemunhamos no nosso dia a dia, Deus está no controle absoluto e soberano de todas as coisas, porque Ele tem o controle absoluto e soberano de todas as suas criaturas. E veremos que a sua ira não somente será derramada, mas que ela está sendo derramada. E eu espero que o Senhor me use para chamar incrédulos ao arrependimento e para despertar em nós, que nos denominamos crentes, gratidão e amor a Deus, porque nós, se de fato somos crentes, se de fato somos cristãos, não somos melhores do que ninguém. E se não fosse pela imerecida graça de Deus, todos nós estaríamos perdidos. Que Deus nos ajude. Sendo assim, meu primeiro ponto é uma sequência de consequências. Primeiro, impiedade gera injustiça. O nosso breve catecismo, na questão 19, diz o seguinte: todo gênero humano, pela sua queda, perdeu a comunhão com Deus. Perdeu a comunhão com Deus. E está debaixo da sua ira e maldição. Está debaixo da sua ira e maldição. E assim sujeito a todas as misérias nesta vida. E a própria morte e as penas do inferno para sempre. Meus irmãos, essa é a condição de todo homem. Vamos recapitular o argumento do apóstolo. Paulo ele afirmou que Deus revela a sua ira contra todo tipo de impiedade e injustiça dos homens. A impiedade nós vimos que é o pecado vertical, o pecado que é diretamente contra Deus, é o virar as costas a Deus, é o agir como se Deus não existisse, desprezando Ele. E esse é sempre o primeiro pecado. E esse primeiro pecado sempre gera a injustiça. A injustiça é a consequência da impiedade e a consequência inseparável da impiedade. Os homens pecam contra os próprios homens. Ilustrando a mentira, por exemplo. A mentira é a injustiça. E essa mentira, a raiz dela é a impiedade. Os homens acabam temendo mais homens do que a Deus, e para não desagradar homens,
mentem aos homens, porque já viraram anteriormente as costas para Deus, deixando de lado o seu temor. Em segundo lugar, a impiedade e injustiça, elas geram tolice e idolatria. Nós vimos isso também. Por causa da injustiça, o homem ele aprisiona o conhecimento da verdade de Deus. Por quê? Porque ele não quer se reconhecer como culpado. Por causa da sua injustiça, ele busca apagar aquilo que lhe aponta como injusto. Assim, o homem não glorifica nem agradece ao Deus que conhece. Antes, ele o despreza. E dessa forma ele se torna vazio na sua forma de pensar. E o seu coração, que já é insensato, ele vai se tornando cada vez mais envolto em trevas, obscurecido. Desse vazio, dessas trevas, surge então a presunção e os homens se afirmam sábios. E se afirmando sábios, se comportam como tolos. Porque ainda que negue a Deus, o homem ele jamais pode negar a razão para a qual ele foi criado. Ele foi criado para adorar ao Criador. Ele foi adorado como um homem que adora, um homem religioso. E esse vazio, ele rapidamente é preenchido, porque a própria natureza não admite um vácuo. E essa adoração, ela é substituída. A adoração que seria ao Deus incorruptível, ela é substituída por algo corruptível. Essa troca da verdade de Deus pela mentira faz então o homem servir e adorar a criatura no lugar do Criador, tornando-se então um idólatra. E idolatria é um pecado que o Senhor abomina. Terceiro lugar, a idolatria, ela é a porta de entrada para o juízo de Deus no mundo. A idolatria, meus irmãos, ela afunda o pecador em abismos profundos. E então, Deus começa a dar uma forma de juízo terrível, que é entregar o homem aos desejos do seu próprio coração. Terrível. Dessa forma, meus senhores, os pecados confundem-se com os castigos. E nós não sabemos mais definir aonde que começa o pecado e aonde que começa o castigo, porque os dois estão de mãos dadas. Enquanto os homens glorificam a sua aparente liberdade para fazer o que querem, não compreendem que vivem numa escravidão. Uma escravidão terrível dos seus próprios desejos, que acabam se tornando incontroláveis. E enquanto fazem coisas reprováveis, notem, coisa que eles desejam fazer, não percebem que isso já é parte do castigo de Deus, da punição divina, da ira sendo derramada sobre toda impiedade e injustiça que se tornou idolatria. Desde o Éden, o homem ele busca o seu bem-estar de uma forma enganosa. Até hoje, o homem, a humanidade acredita na mentira de Satanás, que ao negar um fruto, apenas um fruto de todo o paraíso, Deus proibiu, tolheu a felicidade do homem. Esse homem então acha que ele precisa buscar ao seu próprio jeito essa felicidade, então ele passa a buscá-la por meio da desobediência, já que Deus não lhe dá a liberdade dessa felicidade. Então, o que acontece? Deus o entrega. É como se Deus perguntasse assim: é isso que você quer? Seja feita então a sua vontade. É isso que você quer, homem caído, pecador? Seja feita a sua vontade. Deus entrega o homem às suas paixões, e esse então passa a fazer uma série de coisas que não convém,
E por fim, não satisfeito com isso, ele aplaude e incentiva aqueles que vivem desta maneira. Essa busca o torna cada vez mais vil, impuro, distante de Deus. Certamente não há pior punição de Deus antes do juízo final, antes do grande dia, do que entregar o homem aos seus próprios desejos. Vejamos como, esse é meu segundo ponto, Deus os entregou. É um juízo presente. Paulo está falando de algo presente, não algo futuro. E Paulo apresenta aqui, meus irmãos, um raio-x da humanidade. O puritano Matthew Henry diz o seguinte: quando a verdade é abandonada, os erros se multiplicam infinitamente. E é exatamente isso que nós vemos. Nós somos bombardeados diariamente com notícias sobre um estado de corrupção assustador. Assustador. Crimes, injustiças, maldades, depravações, obscenidades, abusos entram na nossa casa por meio de jornal, não sei se alguém ainda abre um jornal, por meio do seu aparelho de televisão, não sei se alguém ainda vê um noticiário na televisão. Eu já disse para os irmãos, só a previsão do tempo, que com muita sorte talvez quase acerte. Talvez pelo seu celular, pelo seu notebook, aquele meio de comunicação na realidade vira um esgoto, uma cachoeira de depravação que entra nos nossos lares diariamente. Todavia, nada disso é novo, meus irmãos, porque não há nada novo debaixo do sol, como diz Eclesiastes. Às vezes, estou conversando com a minha mãe e ela assiste muito noticiário. Eu digo, mãe, não faz isso. Ela diz, mas eu não tenho nada para ver. Eu disse, não vê nada. E aí ela começa a falar, tal coisa, e fica assustada e diz, nunca foi assim. Eu disse, sempre foi assim, mãe. O único detalhe é que há 50 anos atrás não haviam aparelhos celulares com câmeras sendo registrado as coisas e sendo noticiado com tamanha velocidade para todo mundo. No final do século passado, eles ainda pegaram alguns japoneses que estavam no meio do mato, vivenciando a Segunda Guerra, porque não havia chegado a comunicação para eles. A guerra já tinha acabado há 50 anos. Hoje chega muito rápido para nós. Do verso 18 ao 32, Paulo faz esse raio-x de toda a humanidade. Paulo ele está descrevendo um inventário da corrupção humana. E, senhores, eu creio que nenhum homem seja culpado de todos esses pecados. Espero que não. Mas eu creio também que nenhum homem seja inocente de todos esses pecados. Dito de forma diferente, que todo homem é culpado de um ou mais destes pecados que Paulo listou. Inclusive nós. Paulo demonstrou, e ele está trabalhando nisso, ele vai trabalhar nisso até quase o final do capítulo 3, que não há um único homem que não seja culpado, porque todos pecaram. Porque não há um justo, nenhum sequer. Assim, nós precisamos entender que, se a ira de Deus ela é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, e nós somos homens, todos nós somos pecadores. Segue-se então que essa ira ela está ativa sobre a humanidade. E ela é vista nos pecadores impenitentes, aqueles que não se arrependem. Segundo lugar, juízo revelado e presente é o que nós vemos. Diante de toda a corrupção que nós vemos diariamente, é comum nós sermos tomados pela indignação. Chega um momento que o nosso estômago embrulha. Chega um momento que nós nos entristecemos, às vezes nos endurecemos e nem ficamos mais tristes.
Enquanto uns ficam vendo o que o homem tem feito e ficam aguardando um juízo divino. Não, vai chegar um momento, e que chegue logo, que Deus vai dizer basta. Outros desanimam. Isso é terrível, o mundo está terrível, a humanidade está terrível. Não sei nem se eu vou ter filho, porque como é que eu vou botar um filho neste mundo? Outros se desesperam, ficam com receio, ficam com medo, porque associam já com o primeiro ponto, um dia vai vir esse juízo e que venha logo, porque Deus não vai aguentar em silêncio tanto tempo, e ficam com medo do Apocalipse. E o pastor Lucas muito bem nos lembrou, Apocalipse significa somente revelação. E as pessoas têm medo de um Armagedon, de um juízo final. Como vai ser? Infelizmente, meus senhores, a maioria não se dá conta daquilo que a Bíblia nos revela e esclarece. Primeiro, Deus está no controle de todas as coisas. Todas. Inclusive das ações dos ímpios. Segundo, Jesus Cristo avisou que estas coisas seriam assim decadentes, que o amor esfriaria, que aflições nos cercariam. Terceiro, que haverá sim um fim para tudo isso, que um dia o Senhor irá retornar e julgará todos os homens, inclusive nós, inclusive a igreja. E por fim, e essa verdade mais desprezada, esses pecados, eles já são parte do castigo. Esses pecados já são parte de um terrível castigo. A ira divina, ela não se revela apenas com raios ou com fogo caindo do céu. Nós já vimos lá o verso 18, o verbo ali que nós temos traduzido como é revelada, isso no original, ele está num tempo que é chamado de presente contínuo, um aoristo de presente contínuo, sempre presente. O que significa isso, pastor? Que desde a queda, essa ira está continuadamente se manifestando, continuadamente sendo revelada como um processo presente que se repete dia após dia sem cessar. Nós vimos, inclusive, algumas formas como essa ira é revelada. Ela é revelada pela morte, que é universal, todos nós vamos morrer, e que é a punição do pecado. Vimos que pela consequência do pecado, parte da punição de Deus foi amaldiçoar a criação, com pragas, pestes, dores, terremotos, furacões e outros eventos catastróficos que nós vemos constantemente. Vimos também que essa ira se revela pelos eventos de juízo, como o dilúvio, a confusão em Babel, a destruição de Sodoma e Gomorra. Vimos que essa ira se revela pela história, através de ditaduras que se erguem e que caem, guerras, regimes totalitários, como fascismo, socialismo, comunismo, petismo. E não é de rir de canto de boca. É manifestação da ira de Deus. Vemos que ela se revela também pelo castigo imediato, como foi com Miriam, com Uzá, com Ananias e Safira e tantos outros. E por fim vimos que essa ira, e só apontamos isso, ela se manifesta pela decadência da sociedade. E aí é onde nós chegamos no nosso texto. Deus os entregou às concupiscências de seus corações. Deus os abandonou às paixões infames, desonrosas.
E Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem aquilo que não convém, ou aquilo que não deveria jamais ser feito. Versos 24, 26 e 28. E esse, meus irmãos, é o significado do verso 18. Deus tem revelado a sua ira silenciosamente, entregando os pecadores às próprias paixões. Portanto, isso é muito sério, preste atenção. Paulo, ele não está apresentando aqui uma lista de pecados pelos quais o homem será castigado. Paulo está aqui apresentando uma lista de pecados que já são em si mesmos uma manifestação temporal agora da punição divina sobre esses indivíduos. Isso deve mudar a forma como nós vemos o pecador impenitente. Muitas vezes a gente quer que um raio caia na cabeça dele, quando na realidade esse raio silenciosamente já está caindo, e só não está caindo na nossa cabeça por misericórdia e graça divina. E essas pessoas entregues a essa condição, elas merecem misericórdia. Elas merecem as nossas lágrimas, porque elas não compreendem a sua situação terrível e não compreendem que o seu caminhar está cada dia mais próximo de um abismo. Veja, eu não estou negando que haverá um dia um juízo final, de maneira alguma. Eu estou apenas salientando o que a Bíblia diz, que esse juízo já iniciou, que essa ira já está sendo derramada de forma antecipada no dia a dia deste mundo que nós vivemos. Terceiro lugar, Deus entregou. É muito importante nós entendermos o que Paulo está dizendo aqui. Dependendo da escola teológica, essa expressão ela vai assumir diferentes interpretações. Mas como que nós lidamos com essa expressão? Deus entregou. Algumas pessoas afirmam que Deus, ele apenas tirou a sua mão, deixando de restringir o mal e permitindo, e eu tenho, quando fala em Deus e soberania de Deus e permissão, me dá até uma coceira, porque as pessoas fazem um carnaval com essa palavra permissão. Então Deus só tirou a sua mão, deixou de restringir o mal e permitiu que os homens exerçam a sua liberdade de escolha. Mas será que é isso que Paulo está falando? Será que Paulo está dizendo assim, olha, Deus entregou, ele tirou a sua mão e deixou os pecadores impenitentes à sua própria mercê, à mercê das suas cobiças, para decidirem se vão ou não cometer algumas coisas? Porque se Deus tivesse apenas permitido, esses homens poderiam não cometer. Mas o texto diz, Deus os entregou para tal coisa. Isso é muito sério. Quando Deus entrega, meus irmãos, Ele não apenas retira a sua graça limitadora e permite que os homens caiam em pecado. É muito além disso. João Calvino ele vai dizer que aqueles que acreditam que nós somos levados a pecar tão somente pela permissão divina provocam forte violência contra essa palavra. Segundo os dicionários léxicos do grego, entregar é um termo jurídico, é um termo usado para dar a sentença a um prisioneiro, para dar ou entregar alguém a alguma coisa, quase que geralmente alguma coisa má. Agostinho ele vai dizer de forma bem enfática, Deus os entregou por uma operação poderosa e eficiente. Entregar, meus irmãos, não é uma ação passiva de Deus, mas é ativa. É um ato deliberado
de julgamento. É uma contínua revelação da ira divina. É Deus que está aplicando esse castigo numa ação positiva, numa ação consciente, intencional, punindo o homem ao entregá-lo ao poder do pecado, para que na busca dos seus próprios desejos maus, este homem afunde livre e voluntariamente. Deus não criou uma possibilidade, mas Ele entregou as pessoas para um fim, dando ao homem a recompensa adequada ao seu erro, como nós lemos no verso 27. Charles Hodge vai dizer o seguinte: Deus é apresentado na Bíblia como o governador absoluto, físico e moral do mundo. Ele governa todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade. O que resulta disso não acontece por acaso, é planejado, e a ordem dos eventos está sob seu controle. Deus entregou e Ele está sob o controle de tudo isso. Dr. Lloyd Jones, ele bate o martelo aqui, praticamente, se fosse aquelas batalhas de hip hop, ele ia soltar o microfone. Que ele diz o seguinte: não importa se for entregou ou abandonou, é a mesma palavra. E ele continua dizendo: o apóstolo desejava tanto que isso fosse entendido que ele repete 3 vezes. E os homens são tão prontos a esquecê-lo e a ignorá-lo. O apóstolo quer que o entendam com toda clareza. Quando a humanidade se recusa a glorificar a Deus como Deus, quando a humanidade não lhe dá graças, não se dirige a Ele, não o adora como devia, e quando, fiada na sua esperteza, ela o dispensa, ela joga Deus fora, é exatamente isso que Deus faz também. Deus faz o mesmo com a humanidade. Despreza e joga fora. Deus os entregou à impureza. Vamos pegar esse verso 24 para entender essa mecânica. Deus os entregou à impureza. Veja, Ele não apenas permitiu que os homens praticassem tal impureza, mas entregou a ela. Deus os entregou à impureza. Da mesma forma como um juiz, ao entregar um prisioneiro condenado à morte, ele não está apenas permitindo que ele seja morto. Ele não está somente dizendo: levem tal réu daqui, e assim, vê aí o que faz, e vamos ver o que ele faz também, e numa dessa ele vai ser morto. Não! Ele o entrega à execução. Ele entrega a execução, e é exatamente isso que Deus faz. Agora, olha que importante isso para nós não errarmos. Deus os entregou à impureza, ok, segundo os desejos dos seus próprios corações. Isso é muito importante entender. Por quê? Porque Deus entregou a impureza como uma punição. Agora, Deus não deu a impureza. Deus entregou a impureza, mas essa impureza não foi colocada no coração do homem por Deus. Ela já estava lá. Essa era a condição em que os homens se encontravam. Deus não precisa fazer ninguém pecar, meus irmãos. Nós pecamos livremente. A causa e as raízes do pecado estão sempre no próprio pecador. Elas não têm origem em Deus. Portanto, essa impureza sexual não tem origem no castigo divino. Compreendem isso? Deus entregou elas para a impureza sexual. Mas a impureza não tem origem no castigo. O castigo, no caso, é entregar a essa impureza, entregar a um pecado que já existia, entregar ao homem a cobiça que ele já tinha no seu próprio coração. Segundo Hebreus, nós vemos que Deus disciplina os filhos,
tão logo estes cometam algum pecado. Por quê? O Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Isso é maravilhoso. Contudo, aquele que é entregue ao pecado, aquele que permanece no pecado, porque continua o texto, Deus não os disciplina como faz aos seus filhos, é porque estes não são filhos. Hebreus 12 você vai encontrar isso. Assim, meus irmãos, quando Deus não disciplina um pecador, você peca e parece que já está vindo a tua mãe atrás de ti com um chinelo, quando você era criança, né? Você faz alguma coisa errada, Deus já te dá um calorzinho, Ele já está te disciplinando, não permitindo que você avance nisso. Mas quando Deus não disciplina, quando nós vemos alguém entregue ao pecado e se afundando cada vez mais no pecado, todo soberbo, todo estulto, de peito estufado, dizendo-se sábio, Deus deixou essa pessoa no pecado, Deus entregou essa pessoa porque não é filho e porque não o ama. Deus deixou, nós encontramos isso em 1 Samuel, os filhos de Eli continuarem pecando. E Eli advertiu os seus filhos, Eli era sacerdote, e o texto diz que os filhos de Eli não deram atenção à advertência do seu pai, porque Deus os queria matar. Portanto, Deus não apenas deixa de intervir, Ele intervém, entregando o homem para seguir o seu curso pecaminoso e inevitável do próprio coração. Esse processo, ele precisa ser entendido por nós como um ato de juízo divino revelado hoje, um juízo terrível. Quarto lugar, liberdade para pecar, então, é punição. O pecador impenitente, abandonado à própria impiedade, ele experimenta hoje um aperitivo da eterna separação de Deus. Deus deu a eles a liberdade que sempre pediram. Liberdade que é mais opressiva e perturbadora do que qualquer tipo de escravidão que nós pudermos imaginar. Porque o capataz está pulsando dentro da sua cabeça, porque o outro capataz está batendo no seu peito. E como que você vai resistir sem a graça divina? O pecado, diz um teólogo, é castigo do pecado. Lembram? Impiedade e injustiça. A impiedade gera a injustiça. O pecado é o castigo do pecado. A primeira vez que eu li algo semelhante a isso foi no livro As Confissões de Agostinho. E ele escreve, eu passo a citar exatamente o seguinte: da vontade pervertida nasce a paixão. Servindo a paixão, adquire-se o hábito. E não resistindo ao hábito, cria-se a necessidade. O vício, então, é o pecado e o castigo do pecado. Entendam isso? É como se Deus dissesse assim: vocês desejam pecar? Pois bem, continuem pecando. Eu estou entregando vocês ao pecado. Isso me lembra Deus julgando o próprio povo no deserto e dizendo: vocês querem carne? Então vocês vão comer carne até sair pelo nariz. E Deus está fazendo isso com esses pecadores. Vocês querem pecar? Então tá bom. Todos os poros de vocês vão exalar o pecado que está dentro do coração de vocês. Certo está Pedro quando afirma o seguinte, que cada um é escravo daquilo que o controla. E se nós não somos controlados pelo Espírito Santo de Deus, somos controlados pelos nossos corações. Isso é terrível. O castigo para o pecado, então, é mais pecado ainda, como juros cobrados de uma conta bancária que não está sendo paga há muito tempo.
Deus então permite que o homem siga o seu próprio caminho, mas vai anotando os juros. E essa conta vai aumentando. E essas pessoas pagarão, no fim, uma conta muito maior do que se Deus tivesse restringido, refreado. Ilustração do Augusto Nicodemos. Tal entrega, meus irmãos, é a pior punição antes do juízo. É experimentar um pouco do juízo agora. E veja, até a vinda de Jesus Cristo, até o retorno do Senhor, o veredito do próprio Senhor e Salvador, lá em Apocalipse, é: o injusto continue fazendo injustiça, e o imundo continue sendo imundo. Isso não é um conselho. Isso não é uma constatação. Isso é um decreto terrível. Assim o homem continua se achando sábio. E ele continua tentando justificar o seu comportamento, se escondendo atrás da biologia, se escondendo atrás da psicologia, se escondendo atrás de um pensamento de evolução progressiva dos costumes, se achando que está se libertando das amarras, das trevas da igreja. Só que eles não compreendem o seguinte, que até mesmo essa forma de pensar já faz parte do castigo divino. Como nós lemos no verso 26, como eles não aprovaram reter o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovado, para fazerem estas coisas que não convêm. Verso 28, na realidade. João, ele registra o seguinte: o Senhor falando, quem não crê vai ser condenado. É isso. Dormiu, igreja? Só tem uma criança chorando que está acordada, igreja? Quem não crê está condenado. Agora presta atenção na sentença, e a condenação é essa: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más, porque elas querem apagar o conhecimento de Deus pela sua injustiça, diz Paulo. Continua João: porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. O pecado é o castigo do pecado. Assim, meu terceiro ponto é: Deus os entregou um juízo revelado. Deus os entregou primeiro à impureza. Podemos afirmar, meus irmãos, que a idolatria, prestem atenção nisso, a idolatria é a mãe de todos os pecados sexuais. Porque da idolatria para a imoralidade é um passo muito pequeno. Quando os homens têm uma imagem falsa de Deus, eles acabam tendo um conceito falso do relacionamento íntimo. Eles acabam tendo um conceito falso sobre o próprio homem, sobre a própria criatura, idolatrando e buscando satisfação, não no Criador, mas na criatura, as criaturas do Criador e do propósito para o qual foram criadas. E desta maneira, elas acabam desonrando os seus próprios corpos entre si. Nós testemunhamos isso. Nós testemunhamos a erotização e a busca do prazer sexual por todo lado, de forma egoísta, de forma quase animalesca. E isso, inclusive, em casamentos cristãos. Veja, eu vou ser censurado na internet, mas tudo bem. Com o avanço da agenda gaysista, o comportamento heterossexual reprovável tem sido amenizado e aceito dentro da igreja. E um erro não justifica o outro. Igrejas têm promovido o namoro. Eu não sei de onde que elas encontram isso na Bíblia, mas promoveram o namoro. Ficadas. Eu lembro que quando eu entrei na igreja, o discurso era o seguinte: crente não fica, crente namora.
Aí depois eu fui ler a Bíblia e fui ver que crente não deveria nem namorar, quanto mais ficar. Então, mas hoje está tranquilo. Não, meu filho está conhecendo lá a menina. Relações íntimas antes do casamento têm sido toleradas dentro da igreja. Os adultérios têm se multiplicado e os divórcios têm sido tratados como algo comum. Banal. Eu já vi justificativa para divórcio dentro da igreja de que o homem tinha uma visão espiritual diferente da esposa. Talvez estava embaçada pelo calor das chamas que estavam ao redor dele e ele nem sentia. Deus entregou o homem à impureza. Aqui, meus irmãos, impureza heterossexual. Adultério, relações ilícitas, pornografia, prostituição, etc. O relacionamento íntimo é uma dádiva de Deus. Muito além de ser apenas uma forma, e é também, mas muito além de ser apenas uma forma de multiplicar a humanidade, tem um propósito muito mais elevado, muito mais solene, puro. Nós podemos dizer que é a coroa do relacionamento de um casal. O relacionamento íntimo deveria apontar para a comunhão plena, para a entrega mais íntima, pura, doadora, que aponta para algo muito superior, que é o relacionamento da igreja com Cristo. Mas se tornou algo egoísta, individualista, sujo e desonroso. E os teóricos simpatizantes dessas perversões, eles se desgastam para provar que tais comportamentos são normais, são naturais, ignorando que a necessidade dessas provas testemunha a própria anormalidade daquilo que defendem. Aquilo que deveria ser o ápice do relacionamento não consegue ser muito diferente de animais acasalando. Homens e mulheres se desonram mutuamente e não conseguem se satisfazer, e é óbvio que não conseguem. O relacionamento íntimo tem sido buscado para o prazer egoísta. Ele tem sido pago na rua. Ele se tornou moeda de troca nos lares. Ele se transformou em algo promíscuo e muitas vezes forçado, e forçado de duas maneiras. Forçado naquela maneira, tem que ser, né? Fazer o quê? Ou forçado mesmo na violência. É um ídolo. E é um ídolo que exige muito dos seus idólatras, que sacrificam a própria dignidade para satisfazê-lo. Assim, Deus tem dado exatamente o que eles querem, entregando a própria mente fútil e coração impuro, cheio de todo tipo de maldade, para servirem a criatura por meio das dádivas que eram para as elevar ao Criador. Segundo, Deus os entregou a paixões desonrosas. Senhor, o homem, presta atenção nisso, ele tem adorado tanto a própria imagem, que ele abomina aquilo que é diferente. Sendo corrupto, abomina a incorruptibilidade. Sendo pecador, abomina a santidade. Sendo mentiroso, abomina a verdade. Sendo criatura, abomina o Criador. E essa idolatria avança e faz o homem adorar a própria imagem, buscando a sua satisfação numa imagem semelhante, igual a ele. Paulo associou o homossexualismo à idolatria. Assim, meus irmãos, o texto diz: suas fêmeas trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza, como também os machos. De modo semelhante também abandonaram as relações naturais com a fêmea e se inflamaram em seu desejo uns pelos outros, macho com macho.
Você deve ter me olhado meio assim, macho fêmea, para que isso, pastor? Aí o senhor também avacalha, né? O termo literal é macho e fêmea. O termo lá de Gênesis da criação é Deus criou macho e fêmea, não é homem e mulher. Macho e fêmea. Parece que eles antevinham alguma dúvida sobre gênero, né? Sobre confusão de gênero. Veja bem, porque um homem é uma construção, uma mulher é uma construção, mas macho e fêmea não é construção. É criação, é biologia. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento não reconhecem a homossexualidade como um estilo de vida alternativo. Paulo chamou de paixões desonrosas e antinaturais. São termos fortes. Veja, Deus criou o homem conforme Ele desejou, para funções que Ele predeterminou. E modificar, adulterar essas funções é abandonar o uso natural. Quando você fala que é antinatural, eu vou processar, tem muita... Cara, eu estou falando de algo simples. Se algo foi projetado para fazer uma coisa e eu faço outra com ela, eu abandonei o uso natural. E isso, meus irmãos, vale tanto para a prática homo quanto para a heterossexual. Porque a lista de Paulo contém fornicação e malícia. Veja, você pode pegar o seu alicate e bater num prego com esse seu alicate. Só que você está fazendo um uso não natural dele. Você vai entortar o prego, vai estragar o alicate. Você pode martelar um prego com o seu celular. É natural? Talvez o prego até entre, mas o seu celular... E não foi isso que aconteceu com o meu, tá, senhores? O meu caiu no chão. Lembre o seguinte... Falta de misericórdia, lá no verso 31, inclusive de pecadores homossexuais, é tão pecado quanto a própria homossexualidade. O homossexualismo é apenas um dos muitos pecados listados por Paulo. Deus os entregou a paixões desonrosas para que cometam indecência. E aqui há um novo elemento, para que recebam em si mesmos a recompensa adequada pelo seu erro. Deus dá aquilo que eles desejam nos seus corações impenitentes, tornando essas pessoas escravos da própria corrupção, porque cada um é escravo daquilo que o controla. A condenação do homem será experimentar eternamente o resultado do seu abominável pecado. E veja, não a homossexualidade em si, mas a impiedade. Quão terrível é ser entregue às próprias paixões. Terceiro, Deus os entregou ao modo de pensar reprovado. Nós vimos há pouco lá em Mateus a doutrina da reprovação. Deus age endurecendo o coração impenitente, que já é duro do homem, entregando a vontade do homem, que já é perversa, para fazer aquilo que ela deseja fazer. Ao desprezar o conhecimento de Deus, os pensamentos do homem se tornam vazios, diz Paulo no verso 21, e os seus corações insensatos se tornam em trevas, sendo entregues a um modo de pensar reprovado, verso 28, para fazerem coisas que não convêm. Deus entrega a um modo de pensar reprovado. O estilo de vida que Paulo afirmou aqui ser juízo divino descreve bem a nossa sociedade secularizada, materialista, impiedosa, incrédula, egoísta e perversa. A lista detalhada aqui de Paulo de injustiças, ela não aponta para nenhuma ordem particular de grau ou qualquer coisa assim. E apesar de ser uma lista assustadora, meus irmãos, ela não é de modo nenhum exaustiva.
ela não esgota todas as possibilidades de pecado. Mesmo porque nós lemos no verso 30 o seguinte: os homens continuam inventando novas formas de fazer coisas más. Está sempre atualizando. Isaías, ele proclamou um ai que é muito relevante para esse texto e para o nosso dia a dia. Isaías escreveu: ai dos que chamam mal, ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Isaías 5. E essa é uma descrição exata do nosso tempo, desses homens com um pensamento reprovado. Porque em todas as esferas uma multidão afirma que o feio é bonito e o bonito feio, que o imoral é moral e que o moral é imoral, que o errado é certo e o certo errado, que o injusto é justo, mas o justo é injusto. Paulo, ele não está afirmando aqui, meus irmãos, que Deus abandonou todo pecador para sempre. Nós somos a prova de que não. Assim, todos devemos entender que nós só não fomos piores, nós só não pecamos de maneira mais corrupta do que aquilo que nós fizemos no nosso passado, porque Deus não nos entregou, porque Deus restringiu. E só não pecamos hoje, no nosso dia a dia, daquela mesma forma, porque Deus continua refreando as nossas cobiças por meio do seu Santo Espírito. Portanto, crente, nenhum crente pode se colocar na posição daquele fariseu olhando para o publicano e dizendo: Senhor, obrigado porque eu não sou como aquele. Porque não há motivo de orgulho algum, porque todos nós somos tão imorais e perversos como qualquer ímpio. É Deus quem nos refreia. Mas também não há motivo para desespero se você se encontra nessa situação, porque há perdão para todo pecador que se arrepender e crer no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Por fim, não há motivo, meus irmãos, para um desespero em relação ao mundo, porque há um limite no mal que os ímpios podem fazer. Eles podem ir somente até onde Deus quiser que eles vão, porque Deus continua no controle, porque Deus determinou todas essas coisas, e Ele determinou também, e nós cremos que chegará um dia que esse mundo será purificado definitivamente. Até lá, um dilúvio de corrupção vai afogar aqueles que são escravos da sua própria corrupção. E hoje, a igreja, assim como nos dias de Noé, é o único lugar onde há salvação, é o único lugar onde Cristo pode ser encontrado. Mas assim como naquela época, as pessoas desprezam, mesmo estando com água até o pescoço, e riem. Assim eu quero passar para as nossas aplicações. Em primeiro lugar, meus irmãos, o texto. Qual a utilidade desse texto para nós? Em primeiro lugar, o texto deve despertar em nós fé na palavra de Deus. Nós podemos ficar assustados com aquilo que nós ouvimos. Nós podemos não entender tudo o que nós lemos na Escritura, mas nós devemos nos aproximar delas como crianças, não para compreendê-las totalmente, mas para recebê-las com adoração e louvor. Palavras do Lloyd Jones. Nós não somos juízes do eterno juiz. Nós aprendemos hoje sobre a depravação do coração humano. E aprendemos que Deus está no controle de tudo e que Deus está punindo o pecador impenitente, entregando ele para pecar ainda mais, e que um dia ele julgará todos e que somente em Jesus Cristo há salvação. Pastor, eu não consigo conceber e entender essas coisas. Creia para entender, dizia Agostinho, e depois entenda para crer. É um ciclo. Onde nós não entendemos, nós dobramos os nossos joelhos. Segunda aplicação, o texto deve despertar a necessidade do Evangelho
Sem arrependimento, a justiça de Deus exigirá condenação total pelo menor pecado cometido, mas arrependidos, mesmo o maior pecado que nós possamos ter cometido é perdoado pela misericórdia. A ira de Deus é revelada contra a impiedade e injustiça de todos, e somente o Evangelho, poder de Deus para a salvação, pode salvar o homem, porque é no Evangelho que se revela a justiça que vem de Deus. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Terceira aplicação, o texto deve trazer esperança de arrependimento. Veja, nós lemos na liturgia isso. Paulo escreveu lá em 1 Coríntios que os injustos, os devassos, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, os ladrões, os avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, não herdarão o reino de Deus. Todavia, esse não precisa ser o nosso destino, esse não precisa ser o seu destino, porque Paulo continua escrevendo: alguns de vocês eram assim, mas foram purificados, foram santificados, foram declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Sem Cristo, o homem está perdido, mas o homem não foi abandonado, você não precisa ter sido abandonado, o Senhor veio, Jesus Cristo veio e Ele pode purificar todo pecador arrependido. Então, há esperança para você, há esperança talvez para aquele seu parente, para aquele seu amigo que você se desespera. Ore, pregue. Quarta aplicação, o texto deve despertar arrependimento. Jesus é o amor de Deus encarnado, que morreu e ressuscitou para salvar pecadores, como eu e como vocês. Por mais que alguém aqui hoje esteja afastado, Ele, o Senhor, pode te alcançar. Por mais que você tenha se afundado, Ele pode lhe erguer. Por pior que seja a sua condição, Ele pode dar vida, porque Ele é a vida. Ele não veio pelos bonzinhos, Ele veio pelos injustos, pelos assassinos, mentirosos, ladrões, pessoas sem misericórdia, homossexuais, fofoqueiros, caluniadores, murmuradores, adúlteros, idólatras, orgulhosos, agressivos e egoístas, maliciosos, invejosos, enganadores, insensatos, desleais das promessas. Olha, crianças, desobedientes aos pais e inimigos de Deus, aqueles que sempre inventam novas formas de fazer o mal. O sangue de Jesus Cristo é suficiente para purificar toda essa sujeira e para transformar toda essa morte em vida. Creia, se arrependa. Quinta aplicação, o texto deve despertar a evangelização, porque se você foi salvo pelo Evangelho, você precisa compreender que as pessoas ao seu redor dia a dia, elas estão debaixo da ira de Deus. Elas estão debaixo de condenação, entregues ao pecado e rumando ao abismo, ao julgamento do grande dia, como culpadas. O mundo não precisa olhar para dentro do coração. O mundo não precisa de bons governantes. O mundo não precisa de leis melhores e aplicadas. O mundo precisa do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, porque é a única coisa que pode salvar os homens. Oremos para que o Espírito Santo abra as nossas bocas, que muitas vezes são tímidas, para compartilhar o Evangelho com essas pessoas. E que Ele também abra os olhos e ouvidos dessas pessoas antes que seja tarde. Sexta aplicação, o texto deve despertar a adoração. Olha aqui que lição maravilhosa para nós. Paulo, quando ele está contemplando a corrupção do nosso tempo, e nós, quando estamos também contemplando essa corrupção, nós nos entregamos muitas vezes à crítica.
à reclamação, ao desânimo, ao desespero. Por quê? Porque nós ficamos olhando para o problema, porque nós ficamos olhando para o pecador, porque nós ficamos julgando o pecador. Nós precisamos aprender com Paulo a fazer uma pausa e expressar palavras de adoração e de louvor, como ele fez no verso 25. Nós precisamos tirar os olhos da corrupção deste mundo e fixá-las no autor e consumador da nossa fé e dizer junto com Paulo: Ele é bendito eternamente. Amém. Ele é soberano, Ele é santo, Ele é justo, Ele está no controle de todas as coisas. E embora as pessoas não o glorifiquem, nem deem graças, cabe a nós, para a glória dele e para o nosso próprio bem, para o nosso fortalecimento, louvá-lo. Para de ficar reclamando da sujeira do mundo e glorifica a Deus. Sétima aplicação, o texto deve trazer temor do pecado. Temor do pecado. Nós vimos que Deus entrega os impenitentes ao pecado e que isso já é punição. Portanto, diz um teólogo, pecado gera pecado. E sem a graça de Deus, o pecador desce mais e mais baixo na escada do mal. Qual é a lição para nós aqui, senhores? Evite o primeiro degrau para baixo. Não dê chance a nenhum pecado. Não acoberte nenhum pecado. Não se acostume com o pecado. Ame aquilo que Deus ama e odeie aquilo que Deus odeia. E não odeie só o pecado, mas odeie o prazer que o pecado te traz. E eu não me refiro aqui apenas a pecados escandalosos. Note que a lista se encerra com falta de misericórdia. Falta de misericórdia. Esse é o ponto final da lista de Paulo. Mas esse pode ser o primeiro degrau da nossa queda. Vigiemos. Oitava aplicação, o texto deve nos despertar como crentes. De nada adianta você vir à igreja e continuar vivendo da mesma forma. A fé sem obras é morta, e a primeira boa obra é obedecer a Deus. Somente o crente obedece, mas somente aquele que obedece é que é crente. Se a sua vida não apresenta frutos de conversão, se você continua fazendo aquelas coisas que sabe ser contrário à vontade de Deus, eu temo que a sua profissão de fé seja falsa e você está vivendo num grande perigo. Ouvir o evangelho sem crer condena. E, meus irmãos, afundar sobre o peso do evangelho é algo terrível. Arrependa-se. Arrependa-se, porque se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Nona aplicação, o texto deve despertar gratidão e amor a Deus. Primeiro, porque Ele não deixou que a nossa potencialidade para fazer o mal tivesse êxito. Você não lembra da sua vida antes de se converter? Eu lembro que muitas vezes estava reunido com alguns amigos para fazer alguma atividade não lícita, para dizer o mínimo. E tinha fome e a vontade de comer, o pecador a vontade de pecar e um mundo de pecado aberto, mas alguma coisa dava errado. E não permitia que aquilo fosse à frente. Gratidão. Segundo, porque Ele não nos entregou. Louvado seja Deus que não nos entregou aos desejos impuros dos nossos corações. E terceira razão para nós sermos gratos e amar a Deus é porque Ele não nos deixou naquela condição em pecado. Deus nos amou primeiro, Deus nos elegeu, Deus enviou o seu Filho, Deus enviou o seu Santo Espírito, que aplica a graça aos nossos corações, nos concedendo fé e arrependimento para a salvação. Que a compreensão do amor de Deus, amor imerecido, desperte o nosso amor por Ele. E a última aplicação, o texto deve trazer
e despertar esperança. Um dia o Senhor condenará toda impiedade, mas até lá os impuros vão continuar cometendo atos impuros. Até lá, enquanto os ímpios experimentam o juízo de serem entregues às suas próprias paixões, nós devemos andar por fé, sem desespero, sem nos desesperarmos pelos rumos do mundo, crendo que todas as coisas estão debaixo do controle soberano de Deus. E até lá, meus irmãos, observem o seguinte: esse estado corrupto do mundo é graça de Deus para a igreja. Sabe por quê? Porque afasta os nossos corações deste mundo, fazendo com que os nossos corações se desesperem com isso e que fiquem desejosos do reino dos céus. E aí nós devemos nos perguntar como nós temos agido debaixo de tão grande graça, de tão grande misericórdia e de tão grande amor. Que Deus Pai seja misericordioso conosco, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ficar em pé, vamos ao Senhor em oração. Curva a sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, tem compaixão de nós, Senhor. Perdão pelos nossos pecados. Perdão pelos nossos pecados. Perdão, Senhor, pelos nossos muitos pecados. Perdoa, Senhor, o nosso julgamento, a maneira como nós julgamos os outros e não olhamos para nós. Perdoa, Senhor, a nossa falta de fé. Como muitas vezes nós nos desesperamos com relação à vida, ao mundo, aos nossos filhos, ao futuro da igreja. Perdão, Senhor, por essa falta de fé que se revela na ansiedade e no desespero. Senhor, obrigado pela Tua graça, tão imerecido favor. Obrigado pela Tua graça que nos resgatou, que nos ergueu do pó, que nos ergueu do lixo. Obrigado, Senhor, porque Tu não nos entregou as cobiças dos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque Tu jamais nos abandonou à própria sorte. Nós Te pedimos, clamamos, converte os nossos corações, então seremos convertidos. Confirma os nossos corações. Guia-nos, Senhor, nessa jornada ao reino eterno e nos fortalece, mortificando a nossa carne e nos enchendo de esperança e ações de graça, sabendo que Tu estás no controle de todas as coisas. Pedimos essas coisas e Te agradecemos no nome santo de Cristo Jesus. Amém e amém.